Oi, hoje vamos aprender como calcular o máximo divisor comum, tá? Ou seja, o que é isso? O que significa isso? Máximo divisor comum, MDC, é o maior número que divide ao mesmo tempo o 16 e o 12. Se eu tivesse mais um número, ele tinha que satisfazer todos os números que eu tenho aqui. Ou seja, é o maior divisor comum, que divide ao mesmo tempo o 16 e o 12. E como eu faço isso? Para vocês entenderem, eu vou fazer de um jeito, depois eu explico de uma forma mais prática. Quem são os divisores de 16? 1, 2, 4, 8 e 16. O que é ser divisor? Quando eu divido, dá uma divisão exata, sem ser valor quebrado e com resto zero. Quem são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, agora a gente vai descobrir quem é o maior divisor comum aos dois números ao mesmo tempo, entre 16 e 12. Ó, o 1 divide o 16 e divide o 12, mas tem um maior que o 1. O 2 divide o 16 e também divide o 12. Mas a gente tem ainda um outro número maior ainda que divide ao mesmo tempo o 16 e o 12. Quem é? O 4, ó. Porque o 4 divide o 16 e o 4 divide o 12. E não tem nenhum outro número maior que divide ao mesmo tempo os dois. Então, quem é o maior divisor comum entre 16 e 12? O 4, ou seja, o 4 divide o 16 e divide o 12 ao mesmo tempo, tudo bem? Só que nós vamos ver isso, imagina se fosse um número muito alto, ia ficar enorme essa conta. Então, agora, nós vamos fazer um método prático. E como é esse método prático? Ó, você vai ter que guardar quem são os números primos, tá? Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Vou parar que a gente não vai usar todos. E como você vai fazer esse cálculo de MDC? Você vai pegar o 16 e o 12 e vai decompor. Ah, mas o que é decompor? Decompor é você pegar o seu número e transformar numa multiplicação só de números primos. Tudo bem? Como que eu faço isso? Vou ver, pego o menor número primo, vejo se divide 16. Se não dividir, vou para o próximo. Mas o 2 divide o 16. Então, eu vou dividir. 16 dividido por 2, 8. Qual é o próximo número que divide o 8? O 2. Dá ainda para dividir? Dá. Eu faço a divisão e o resultado sempre põe embaixo. 8 dividido por 2, 4. Ponho sempre o resultado aqui, ó, embaixo do 4. Ainda dá por 2? Dá. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá por 2? Dá. 2 dividido por 2, 1. Já decompus. Se eu fizer essa multiplicação, eu volto no 16, tá? Se é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu fiz uma decomposição do número 16 em números primos. O que é isso? Transformar, tá? Numa multiplicação só com números primos. Vou fazer a mesma coisa com o 12, ó. 12. Quem divide o 12? O 2. Ah, mas como que eu sei sempre? Eu tenho que lembrar das regrinhas de divisibilidade, lembra? Quando o número termina aqui, o último algarismo é par, ou seja, 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. 12 dividido por 2, 6. Ainda dá para dividir por 2, vou dividir. 6 dividido por 2, 3. Não dá mais por 2, vou para o próximo número primo, que é 3. 3 dividido por 3, 1. E agora? Agora, você vai ver os números que são comuns aos dois. Eu tenho que ter nos dois. Se eu tivesse um terceiro número, eu teria que ter o mesmo número nos três, os mesmos divisores. Então, ó, quem é comum no 16 e no 12? Ó? O 2 forma parzinho com esse, ó. Tudo bem? E copio ele aqui uma vez só. Tem mais algum parzinho? Tem, ó. Esse 2 faz parzinho com esse, ó. Tudo bem? Ó, tem mais alguém? Não, ó, não é comum e não é comum. Ó, não tem outro 2 aqui, não tem outro 2 aqui, não tem outro 3 aqui. Então, só esses dois servem só. Então, agora, o que eu vou fazer? Quem é
o maior divisor comum entre 16 e 12. Vou pegar esses números e copiar aqui embaixo em forma de multiplicação. 2 vezes 2, multiplicar eles, 4. Ó, é o maior divisor comum de 16 e 12. É verdade, ó. É verdade, né? Ó, foi o número que nós achamos aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para um outro número agora para treinar, mas pelo método prático. Vamos lá. Ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou decompor o 48 e o 60, ó. 48, começo. Dá por 2? Se não desse por 2, é pro próximo. Dá, né, ó. Terminou em número par, é divisível por 2. 48 dividido por 2, 24. Pega uma folhinha, se não consegue fazer direto de cabeça, vai dividindo. Mas lembra, quando eu divido por 2, sempre é metade do número, ó. 24 dividido por 2, 12, ó, metade. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Não dá mais por 2, vou pro próximo número, ó. Quem é? 3. Dá por 3? Dá. Então, G divide, dá 1. Só paro quando chegou no 1, tá? Vou fazer a mesma coisa com o 60. Vou decompor ele. Lembra que o decompor é transformar numa multiplicação de números primos aqui, ó. Então, aqui eu só decompus em números primos. Se eu voltar essa multiplicação, eu volto no 48. 60 dá por 2, dá, ó. Termina em 0, 0 é... 60 é um número par, dá para dividir por 2. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. Não dá mais por 2, ó, é um número ímpar. Vamos ver se dá por 3, ó. 1 mais 5, 6. 6 dá para dividir por 3, então 15 dá. Lembra das regrinhas de divisibilidade. Ó, 15 dividido por 3, 5. Sempre vai pondo o resultado aqui embaixo. Não dá mais por 3, vou para o próximo número. 5, 5 por 5, 1. Chegou no 1, parei. Falta agora fazer o 144, ó. Passo o risquinho, começo por 2. Porque dá, tá? Se não desse por 2, eu ia por 3. 144 por 2, 72. 72 por 2, 36. 36 por 2, 18. Ainda dá por 2. 18 dividido por 2, 9. Não dá mais por 2, vou para o próximo número primo, 3. Se não desse por 3, eu ia para o próximo, 5. 9 dividido por 3, 3. Ainda dá por 3. 3 dividido por 3, 1. Dividir. O que é comum aqui, ó? Tem que ter nos 3, ó. Lembra? Tem que pegar os parzinhos, ó. Tem que ser comum nos 3. Ah, então esse 2 serviu. Coloca aqui do lado. Não preciso copiar 3 vezes, não. Só uma. Vamos ver se tem mais um parzinho, ó. 1, 2, 3. Tem que estar em todos, ó. Esse 2 também serviu. Esse 2, ó, não tem outro aqui. Tem aqui, mas não tem aqui. Tem que ser comum a todos. Se eu tivesse um quarto número, nos 4. Então, esse não serve. Esse também não serve, ó, porque eu não tenho outro 2 aqui. Vamos ver se o 3 serve. Eu tenho um 3 aqui, um aqui e um aqui. São comuns? São. Então, o 3 serve. Então, ó, não tem mais ninguém, ó. Tá vendo? Então, quem é o máximo divisor comum de 48, 60 e 144? Vou pegar esses números e multiplicar. É 2 vezes 2 vezes 3. Quanto dá isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, ó, o máximo divisor comum de 48, 60 e 144 é 12, tá? Se eu pegar o 48, eu vou ver que dá para dividir por 12, o 60 também dá e o 144 também dá. Então, esse é o maior divisor comum que divide os 3 ao mesmo tempo. Espero que tenha dado para vocês entenderem.